Sejam bem-vindos ao 33º. Ó, tá ficando difícil de falar, hein, Mendes? Um episódio fantástico com dois queridíssimos. Duvido você não dar risada, não se emocionar e não aprender muita coisa aqui. Então, antes de começar, já deixa a sua inscrição aqui no canal, já curte, porque hoje vem pedrada. Vocês vão se surpreender do começo ao fim, eu não vou dar nenhum spoiler, vocês vão assistir junto comigo. Meu querido, seja muito bem-vindo, que bom ter você por aqui. Muito feliz com o convite. Amiga. Como é bom ter vocês por aqui. Obrigado pela oportunidade. Atravessaram São Paulo, né? A gente fala muitas pessoas que viajam, mas quem atravessa São Paulo também é um perrenguezinho, né? São Paulo a gente fala que assim, não tem quilômetro, né? Que quanto tempo é? 40 minutos, 20 minutos, 1h30, né? Que é em horas, né? Mas que bom que vocês vieram. Estou muito honrado em recebê-los. Eu sei que a gente vai passar por vários assuntos diferentes, mas eu vou começar pelo clássico. Eu vou começar com você, minha amada. Quem é Ildi? Como você se apresentaria para quem não te conhece? Bom, eu moro em São Paulo agora já há mais de 20 anos. Eu nasci aqui, morei em Londrina uma boa parte da minha vida, dos 10 anos até me formar na primeira graduação. A minha primeira graduação foi em administração. Olha, gente, com 25 anos já está com 2 faculdades e você enrolando. Muito bem. A minha primeira graduação foi lá em Londrina, na UEL, em administração. Aí, quando eu vim para cá, eu entrei como trainee em banco. Teve um período que eu pude fazer uma pós-graduação, que foi divertido, foi legal, foi útil. Trabalhei muitos anos em banco e as coisas da vida deram uma bagunçada, infelizmente. Tomaram caminhos complicados e acabou que, assim, fui demitida, a gente já estava junto. E aí, quando eu fui demitida, foi meio que um desafio na vida. E aí foi quando eu acabei entrando para o direito, só ajudando ele. No início, como era? Eu fui fazer a parte de projetos e processos, que era o que eu fazia. Eu já tinha experiência nisso. E aí eu comecei a organizar o escritório. Como é que a gente vai ter um fluxo de atendimento? Como é que vai funcionar? E aí eu fui me encantando. E aí acabou que, assim, a minha mãe adoeceu e a gente precisou fazer um processo contra o plano de saúde e foi o primeiro processo que eu escrevi. Então, eu sentei, eu estava muito brava com a questão da negativa, escrevi do começo ao fim, obviamente, com ele revisando, e foi daí que eu entrei no direito. O direito entrou na minha vida por uma necessidade, e foi ao lado dele, basicamente. Eu brinco que todo mundo deveria ter um curso básico de direito, não precisa ser um advogado, mas saber pelo menos o mínimo da que você pode ou não para não ser enganado. Mas que sorte a nossa e dos clientes que ela migrou para o direito, não é, Mário? Sim, com certeza. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Quem é Mário e que sorte é essa de ter essa pessoa maravilhosa ao seu lado? Bom, a minha carreira é uma das carreiras que, assim, acho que todos os episódios aqui do podcast, talvez seja uma das carreiras mais loucas, né? Porque, assim, eu comecei no direito, na verdade, assim, quando eu estava decidindo qual graduação eu iria fazer, eu estava entre direito e economia. E aí aquela coisa, crises econômicas e tal, não sei o que, eu falei assim, peraí, eu acho que é meio instável a economia e tal, embora ainda estude economia até hoje, um tema que me encanta. Na minha família ninguém tinha curso superior e tinha uma amiga da minha mãe que era advogada e tal, uma amiga bem próxima, e eu falei assim, o que você acha de eu fazer direito? Legal, tal, não sei o que, bababá. Tá bom. Aí peguei, comecei a faculdade na Direito São Bernardo, isso em 2002, só que aí neste período, uma coisa em comum da gente, minha mãe também adoeceu. Ela teve câncer e tal, e assim eu tive que abandonar o curso para cuidar dela. E aí desanimei, né, de ter sido da faculdade e tal, e essa amiga da minha mãe, depois, né, conforme foi indo, me convidou para ser office boy. Eu estava fora da faculdade, me convidou para ser office boy do escritório dela. Então eu comecei lá como office boy. E aí, assim, eu era um office boy jurídico, tinha pretensão de voltar para a faculdade, aí eu prestei vestibular de novo, passei no Mackenzie, né, onde eu me graduei. E ali, eu era office boy jurídico. Então, né, para quem é do Velho Testamento, né, tinha que fazer fila de protocolo
das peças, das petições e tal. Hoje o pessoal nem imagina, mas já teve um processo que era físico, né? Que você Sim. tinha que entrar na fila, que até 6 horas, se você não protocolar, você perdia o prazo. Tinha esse boi de até 23h59 não online, né? Tinha horário, assim, eu até depois, eu já como estagiário, usando terno e gravata, tinha que fazer protocolo. Eu tinha um tênis debaixo da minha mesa no escritório, porque o tênis eu tinha que calçar terno, gravata e tênis, porque às vezes eles falavam assim, você tem que protocolar hoje, e assim, faltando 15 minutos para fechar a porta do fórum. Então tinha que sair correndo, então assim, o sapato era meio ruim, então tinha que usar o tênis, né? É isso. Né? Tanto na época eu era magrinho e tal, né? Então tinha que utilizar da forma física e do tênis para poder fazer os protocolos, né? E assim, nessa época eu era office boy, eu fazia, às vezes, assim, tinha eu ficava 1h40 na fila. Numa época que a gente não tinha smartphone também, o que eu fazia? Eu ficava lendo as peças. Quando eu passei no vestibular, o Mackenzie, por incrível que pareça, ele tinha aula de educação física. E a educação física era no meio da tarde. Eu cheguei para a dona História, que era essa amiga da minha mãe, e falei assim, olha, eu preciso lá eu trabalhava sem registro, eu preciso ou de um contrato estágio ou que você me registre. Ela falou assim, não, faço contrato estágio. Ou seja, eu levei no primeiro dia de aula da faculdade o meu contrato de estágio e assisti minha primeira aula. Né, quando eu entrei no Mackenzie, né? Então, e aí, assim, fiz os 5 anos da faculdade, eu fiz estágio. Só que o que aconteceu? Ali no final da graduação, estava tudo certo para eu ser efetivado num banco. Meu último estágio foi num banco, que era o Banco Real. E aí o Banco Real foi comprado pelo Santander. E aí congelaram contratações e tal, e acabou que meu estágio terminou e eu não fui efetivado. Isso me deu um baque grande, né? Os 5 anos de estágio foi sempre envolvido com alguma coisa do direito imobiliário, né? Então, tanto na parte do escritório quanto no banco, sempre envolvido com direito imobiliário. E aí, isso daí foi 2008. 2008, o mercado imobiliário estava altíssimo em São Paulo. A gente tinha uma média de um lançamento imobiliário por dia na cidade. Que isso, cara? Estava muito aquecido mesmo. E o meu irmão estava trabalhando numa imobiliária, tal. Ele falou assim, o pessoal está ganhando dinheiro, não sei o que e tal. E aí, quando minha mãe faleceu, a gente tinha um apartamento grande, vendemos esse apartamento, compramos 3 imóveis, eu e meu irmão. A gente morava em um, alugava 2, com o dinheiro do estágio eu pagava minha faculdade, com o aluguel dos 2, a gente pagava as contas de casa. Então, assim, eu com 23 anos, eu era autossuficiente, assim, não dependia de terceiros para me sustentar. Aquilo que minha mãe tinha deixado de herança fazia com que a gente se mantivesse, eu e meu irmão. Porém, a gente pegou, né, eu com 26 na época, meu irmão com 23, né, super maduros, a gente optou por montar uma franquia imobiliária. Só que aí, né, hoje, até vindo para cá, pensei um pouco sobre isso. Talvez assim, antes de advogado, eu fui empreendedor. Tá. Porque assim, mesmo no escritório como office boy, eu criei rotinas de arquivo, rotinas de cadastrar a petição no sistema, rotinas de cadastrar a publicação no sistema. Inclusive, a dona História demorou 1 ano para perceber que eu fazia Ctrl-C, Ctrl-V das publicações da ASP, que eu cadastrei lá, porque antes não tinha essa de puxar o andamento automático, você tinha que cadastrar o andamento na unha. Uhum. Então vinha ali o recorte da ajuste, né, que era o diário oficial, você pegava aquele papelzinho pequenininho assim e tinha que digitar no sistema a publicação que vinha. Quando a ASP colocou o informativo que vinha as publicações por e-mail, eu cadastrei primeiro o meu e-mail, não o e-mail da dona do escritório, e aí chegava as publicações no meu e-mail e eu comecei a usar o maravilhoso Ctrl-C, Ctrl-V para colocar as publicações... Facilitou o trabalho, né, ali, né? no sistema. E... Então, assim, o que é ser empreendedor? É você, assim, não somente acatar ordens, é você pegar e otimizar processos, você pegar, assim, independente da sua função, né? Ali, quando eu comecei a cadastrar a publicação, tinha acabado de deixar de ser office boy para ser estagiário. Então, assim, já foi minha primeira atitude empreendedora, de, assim, mudar a rotina do escritório, assim, pensar em como otimizar aquilo. Então, assim, o empreendedorismo ele sempre esteve no meu DNA. E aí, voltando, né, montei essa imobiliária, acabou que era uma franquia imobiliária. Hoje nem a franqueadora existe mais, era uma franqueadora, você precisa ver como era boa, né? Então, nem a franqueadora existe mais. Só que, assim, acabando não dando certo, tive que fechar, perdi um grande dinheiro nisso. Voltei para o mercado, fui trabalhar para os outros, trabalhei em 3 multinacionais,
Só que aquela coisa, depois que você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, é difícil você voltar para o mercado. Então, assim, muito complicado. não aceitava hierarquia, né? Eu ia lá e assumia tudo, não pedia amém para os chefes. Ia lá, o que precisa fazer? É isso, então vou lá e vou resolver. Mas pô, você tá em gerência, tá não sei o quê. Não. Fui lá e resolvi, né? As pessoas acham que isso é uma afronta, às vezes, no mundo corporativo. Bom, na terceira multinacional que eu trabalhei, fui demitido. Era umas 11h30 da manhã. Eu esperei todo mundo sair para o almoço, não me despedi de ninguém, montei no carro. Antes de chegar em casa, passei numa loja de imóveis, comprei uma mesa, passei numa gráfica, montei, pedi para fazer uns cartõezinhos. Na época ela trabalhava em banco. Ela chegou em casa, que mesa é essa? Que cartões são esses em cima da mesa? Que teu notebook está fazendo em cima dessa mesa? Eu falei, aqui é a Novelo Advocacia. Ela, como assim? Eu falei, não, eu fui demitido às 11h30 da manhã, às 2 da tarde a Novelo Advocacia estava montada. E isso já tem 10 anos. Foi isso mesmo, e inclusive assim, no começo, isso foi uma treta. Porque eu nunca fui empreendedora, eu sempre fui funcionária. E isso foi um choque para mim. Eu falei, cadê a estabilidade? E isso é muito louco, né? Porque sendo funcionário, a gente também não tem estabilidade. A única coisa que a gente sabe é a regra, né? E eu descobri isso da pior forma, que foi quando eu tive um monte de problemas, quando eu tive depressão, que eu fui demitida. E o que me trouxe até aqui foi isso, foi a Novelo Advocacia. Foi a mesinha com o notebook. Foi a mesinha com o notebook. E aí, assim, então, mas para eu superar aqui, tudo bem, a gente pode fazer por conta, eu não preciso da carteira assinada para a vida funcionar. Eu acho que o papel disso dele foi indispensável. Então, a gente construiu isso muito junto. E eu acho que no começo eu nem fui a melhor parceira do mundo, porque eu não acreditava. Mas aí tem duas situações muito legais para a gente observar. Primeiro que todo empreendedor tem uma dose de loucura, né? E aí você é louco até dar certo. Aí a gente pode até puxar um negócio que está super em alta, que é o do Toguro lá com o sabor energético, né? Que lançou a bebida lá, que todo mundo achou que era uma idiotice no começo, o cara lançar uma bebida alcoólica com sabor de energético, mas sem os negócios energéticos, e bombar e vender pra cacete. O cara hoje tá estourando com isso daí. E o segundo é que muitas vezes as pessoas que vão recriminar ou que vão desapoiar, vamos dizer assim, até de uma forma inconsciente, são os que mais gostam da gente, para proteger, né? Então é muito louco, a gente tem que ter essa ideia que não é que a pessoa não gosta, não quer ver o nosso futuro, na verdade ela tá querendo te proteger do tipo, pô, você vai abrir um escritório, tá aí mês que vem. Qual o salário? Como que a gente paga as contas? É engraçado esse ponto, né? E aí, como que foi o seu primeiro cliente? Da onde que veio? Como que surgiu? Como que a sua advocacia desenvolveu daí pra frente? Não, assim, a primeira captação foi a mãe de um amigo meu que tinha acabado de falecer. Eu falei, você não quer fazer inventário? Assim, eu sabia fazer inventário no escritório, embora o escritório fosse predominantemente de imobiliário, cheguei a fazer alguns inventários lá, né? Cheguei a montar o processo, comecei a olhar o inventário extrajudicial e tal. Então começou assim, né? E aí foi engraçado, né? Que assim, o que eu conhecia na época, né? Lá em 2016, eu conhecia de direito imobiliário, ponto. Mas aí eu já peguei uma coisa aqui de sucessões, né? Para fazer esse inventário. Depois veio uma ação de plano de saúde. O primeiro cliente foi um cliente de plano de saúde. E aquela coisa, né? Foi um cliente que era um senhor austríaco, né? Veio plano de saúde, indicação de uma amiga e tal. Era pai de uma amiga. E aí ele ficou encantado, porque assim, plano de saúde eu não sabia fazer, falei com um amigo meu que fazia. Ele me passou o modelo de peça ali, eu adaptei, protocolei e no mesmo dia saiu a liminar. Nossa, esse senhor ficou encantado. Não, você conseguiu no mesmo dia, tá, não sei o quê. Ele falou assim, olha, não, eu tô lendo uma notícia aqui, tem uma tal de desaposentação, e esse senhor, ele tinha, acho que 48 anos de contribuição no INSS. Ele dava para ele se aposentar 2 vezes. Ele era o dono do negócio. Né? Ele trabalhou, acho que ele começou a trabalhar com 13 anos, ele aposentou com 43, na época 30 anos de serviço, né? Isso daí nos anos 80. E ele continuou trabalhando, ele já estava com mais de 70 anos. Então, assim, ele dava para fazer praticamente... Aliás, perdão, não eram 48, eram 58 anos de contribuição. Ele tinha 70 e poucos anos, ele tinha 58 anos de contribuição. Então, praticamente, ele tinha 2 aposentadorias.
Aí tinha aquelas teses de reaposentação, desaposentação e tal. E ele, não, você foi bom, você conseguiu eliminar, não sei o quê. Eu não sabia nada de previdenciário. Mas você encantou o cliente. Para ele só existia um advogado no mundo, você. Né? E aí eu comecei, né? Eu estudei bastante previdenciário, me especializei, fiz pós, né? Fiz um monte de curso. E aí o previdenciário, comecei a atuar com previdenciário, saúde, sucessões e imobiliário. Não, mas peraí, aí você me deixou curioso. Mas rolou ou não rolou o austríaco? Rolou, não. Entrei com ação de desaposentação e tal, né? A primeira ação que entrou, acabou que depois... no primeiro processo, ela foi julgada procedente, né, na primeira instância, só que depois virou aquele RDR, foi para o STF, mudou, né? Mudou a tese, né? Tava torcendo pelo austríaco aqui pra ele ter ganhado mais uma, pô. E tinha ganhado, né? Isso que foi o triste. Ganhou e não levou. E depois isso aconteceu também com a revisão da vida toda, né? Algumas teses previdenciárias aí. Mas foi aí que o escritório de vocês começou a se envolver na terceira idade, na melhor idade. Exatamente. Nos veinhos, que nós tanto ama. Então, que maneiro. Foi assim, né? Foi senhor austríaco e assim, acabou que começou a puxar pessoas do mesmo perfil, né? Então, acaba que assim, você vê uma questão de geração, né? Tem a geração aí que hoje está com mais de 60 anos, eles não tinham muitos produtos financeiros. Você tinha 2 opções de investimento no Brasil, poupança ou imóvel. Mas o dinheiro perde valor, o imóvel sempre valoriza. Então, assim, existe uma crença muito grande dessa faixa etária que o imóvel é o melhor investimento. E acaba que este público é o público que tem mais negativo em plano de saúde, né? Porque acaba tendo uma série de intercorrências em razão da idade. É o público que procura a previdência e é o público que, eventualmente, quer fazer um planejamento sucessório ou, eventualmente, vem a falecer. Ele acaba te contratando, a viúva ou viúvo pegou confiança em você, acaba te contratando para fazer um inventário, né? Ou seja, tem um monte de coisa ali interligada. Exatamente. Não, a gente não... E aí fica uma bela orientação. Para quem tá vendo, já valeu. Só aqui ter assistido isso aqui, a pessoa já vai ganhar a vinda dela. Entender que não é a matéria, que quem separa por matéria é o advogado. O advogado sabe que é previdenciário, que é saúde, que é... A pessoa do outro lado, ela quer alguém de confiança para resolver. Então você precisa trabalhar o público. Exatamente. Então, e esse público vocês definiram muito bem. O nosso público, assim, a persona do escritório hoje é muito clara. Pessoas de 50 anos ou mais, né? Não que a gente não atenda pessoas de outra faixa etária, mas assim, a predominância é as pessoas de mais de 50 anos. Classes B, A e AA. Tem um cliente específico, só que já é um AAA, tal, mas assim, aquele pessoal que tem 2, 3 imóveis, né? Tem uma aposentadoria mais uma previdência com a renda dos imóveis, né? Então acaba querendo que a gente faça um contrato de locação, né? A gente também administra alguns aluguéis, que nós dois, além de advogados, também temos Cresce, também temos o KNAI, temos um CNPJ de imobiliária, então a gente administra os bens de alguns dos nossos clientes. Então, assim, a gente integrou tudo nessa persona. Que legal. É uma classe média trabalhadora, empreendedora. Então, a gente tem tanto o CLT quanto o empreendedor. Tanto que a gente acaba atendendo algumas empresas que são pequenas empresas. A gente não atende um gigante. Não é nem o foco, né? Não é o foco. Inclusive porque é um atendimento pessoal. A gente conhece as pessoas, a gente conhece a história das pessoas. A gente é uma pessoa que, assim, começa a você meio que fazer parte um da vida do outro. Então, a gente sabe as histórias e a gente oferece soluções dentro do que a pessoa acaba precisando normalmente. Porque é isso. É alguém que construiu uma vida muito parecida com a nossa, é uma classe média trabalhadora, assim, e que tem um planejamento que às vezes as coisas não saem exatamente como planejado, que foi o que aconteceu com a gente, aconteceu com ele, aconteceu comigo. A gente teve que mudar pelo que aconteceu. E então a gente acabou percebendo que a gente tem uma identificação com esse público. É um público parecido com a gente. E isso fica muito mais fácil, porque a gente entende a dor dele e a gente fala: senta aqui com a gente vai te ajudar a resolver. Que legal. Então, eu acho que essa identificação facilita muito para que a gente faça o trabalho, e um bom trabalho. Hoje, então, vocês atendem tudo que esse idoso precisava, vamos dizer assim, essa não terceira só, idade, né? né? Uma pessoa, 40, 50 a mais. Uma pessoa mais madura, vamos dizer assim. Alguém que já está com a vida mais encaminhada, né?
Quais são os principais serviços que vocês oferecem para eles? Eu sei que vocês já têm tudo, mas o que é o carro forte ali, o carro-chefe da casa? Pãozinho quente. Hoje, assim, acredito que os 2 carros-chefes sejam a parte de saúde, por causa das liminares, tal, que a gente consegue isso daí com bastante eficiência, e a parte imobiliária, né, que a gente tem uma gama de serviços muito completa na questão imobiliária, porque assim, o fato de eu tatuar mais de 20 anos com direito imobiliário, eu passei por muitas posições ali no tabuleiro do imobiliário. Sou corretor, fui dono de imobiliária, trabalhei em construtora, trabalhei em consultoria imobiliária, trabalhei em multinacional de consultoria imobiliária e faço parte de vários grupos, né, como Adnotário, Ibradim, então estou sempre ali, o Secov, sempre antenado nas mudanças legislativas, na mudança de mercado, né? Então, assim, eu estudo o imobiliário, a parte mercadológica e a parte jurídica. Então, assim, eu estou sempre entendendo o que está acontecendo ali no mercado. Então, assim, o imobiliário, acredito que seja um produto forte e saúde um produto forte. Mas, assim, para contextualizar, assim, o cliente que a gente atende, teve clientes, mais de um, que a gente fez processo para ele nas 4 áreas que a gente atua. Então, assim, o cliente chegou para pedir uma liminar de uma negativa de home care de plano de saúde. Beleza, conseguimos essa liminar. Só que a pessoa já estava muito debilitada, acabou falecendo. Beleza, a viúva já pegou confiança com a gente foi lá e começou o inventário. Desse inventário, já falou, seu marido recebia INSS? Recebia. Vamos pegar a pensão por morte da senhora. Então, fizemos saúde, fizemos sessões, fizemos o previdenciário. Aí, no momento que concluímos o inventário, fomos levar o inventário a registro, o cartório de imóveis falou assim, esse imóvel tem tal pendência. Nossa, então, vendemos ali um serviço de regularização imobiliária. Então, assim, a gente focou nesses produtos, por quê? Porque são produtos que a gente consegue oferecer para o mesmo cliente. E assim, a gente estuda muito, né, fazendo mentoria com você e tal, a questão do custo de aquisição de cliente. O cliente que está na sua base é o cliente mais barato que tem. Já CAC 0, né? Você não paga nada para ter ele de novo. Então, assim, a gente estrutura esse história de uma forma que a gente consiga vender para esse cliente mais de uma vez. Então, assim, o cliente que já tem tem um perfil de investidor imobiliário, ele está sempre comprando mais alguma coisa. Tem clientes que, assim, eles pegam, assim, são extremamente mão de vaca, digamos assim. Né? Eles são muito econômicos. Então, assim, é um cara que ele não vai trocar de celular todo ano, ele não vai trocar de carro todo ano, ele não vai viajar todo ano. Mas o aluguelzinho dele está caindo ali. Tá, ele junta o dinheiro, compra mais um imóvel. Junta dinheiro, compra mais um imóvel. Depois que bem coisa de europeu isso, né? O pessoal veio da Europa faz muito isso, né? Sim, né? Europeus, judeus, né? Os judeus investem demais em imóvel, né? Eu falo que o judeu investe em 3 coisas basicamente. Banco, joia e imóvel. Né? Então, a gente tem clientes que são judeus que investem bastante em imóvel. Por incrível que pareça, né? O árabe também tem este hábito de investir em imóvel. Inclusive, a gente está aqui vindo para cá, a gente passou pelo Brás, né? Eu atendi um senhor sírio, né? Tinha muitos imóveis na região do Brás. E ele, inclusive, a primeira vez que ele pegou foi por indicação e tal. Ele falou, não, você pode vir até o escritório aqui no Brás? Eu falei, não, posso. Fui lá, eu de terno, gravata. Ele pegou, me olhou de cima a baixo e falou assim, você que é o advogado? Olha, próxima vez que você vier aqui, você trata de vir de jeans e blusa. Por que não? Porque aqui no Brás, quem tá recebendo engravatado é porque não tá bem. Então, você vem a próxima vez de jeans, venha mais à vontade, né? E ele recebia, assim, uma singela quantia de 300 mil reais em aluguéis. E tava sempre comprando uma coisa nova. Sempre preocupado em aumentar o patrimônio, né? Uma aula, e né? assim, você olhava ele assim, a vestimenta e tal, olha, por pouco você não dava uma moedinha para ele. Né? Que coisa louca. Né? Então, assim, você falou que é o europeu, mas não, assim, o europeu, o árabe, acho que países que passaram por grandes crises, por guerras muito severas e tal, acho que eles têm uma questão, assim, de viver com menos, né? Porque você não sabe o dia de amanhã, e investir no máximo de coisas que tenham solidez. Então, esses povos, que são povos sofridos, né? O sírio é sofrido, o judeu é sofrido, o europeu que passou por guerra é sofrido, eles são muito patrimonialistas. Eu falei isso, lembrei da minha bisavó que veio da Hungria e ela era assim, ela recebia o dinheirinho dela, ela separava as moedinhas assim para pagar as contas. Então ela colocava conta de luz, ela colocava até as moedinhas lá, os centavos, não sei o que, tal. E quando ela morreu, ela teve leucemia, né? Nos finalzinhos que percebeu que ia, chamou minha mãe e falou assim, e ela nem era vó da minha mãe, hein?
Mas como minha mãe sempre tratou muito bem dela, chamou e falou assim, filha, tem um dinheirinho na cortina que eu tava guardando para levar a menina. Porque ela não falava né, a menina, para ir para Hungria, mas não deu. Mas aí você pega e compra um presentinho para ele. Quando ela morreu, que minha mãe foi ver, tinha assim, questão de $300 mil lá. Tipo, era muita... Não tinha ideia, porque ela pegava o que sobrava, comprava dólar nesses paralelos, porque para ela tinha guardado em dólar. Como ela não tinha ideia de dinheiro, ela não sabia que aquilo dava para comprar imóvel, não sabia que dava para levar para viajar, tudo. Aí, óbvio, minha mãe entregou para a filha dela, que ainda era viva, minha avó, mas assim, a pessoa não tinha nem ideia. Então é bem isso que você tá falando, né? Vivia no mínimo, vivia no pouco, o essencial para economizar. E é engraçado, no mundo de hoje, com essa velocidade da internet, que todo mundo quer ver de aparência, o pessoal aluga carro, já tem escândalo de gente que alugou casa para falar que mudou para Alphaville, sendo que é casa alugada. É muito contraditório, né? Muito louco o mundo real do mundo virtual, né? Não, eu fiquei sabendo esses dias de uma empresa que compra Porsches em Alphaville e aluga esse Porsche para 3, 4, 10 moradores ali, para cada um fazer a postagem dele com aquela Porsche. É muito louco isso, cara. Como que a imagem hoje está muito mais importante, né, teoricamente, do que a própria segurança. Que bom que os seus clientes não passam por isso, né? São clientes que já estão... Talvez esse perfil mude daqui a uns 20 anos, porque aí os mais novos agora vão chegar na faixa dos seus clientes, mas vamos ver até lá. Então, vamos começar a aprofundar um pouquinho mais o direito da saúde, depois a gente vai para o imobiliário, porque são 2 temas muito interessantes, que eu acho que o pessoal vai querer saber. E aí eu tenho a primeira pergunta que eu vou fazer para você, que é da mesa, sem sombra de dúvida, a mais esperta. Inclusive, a primeira dica, sempre sente na mesa que tem alguém mais esperto que você. Nunca fique se acomodando, não. Quando que eu considero uma negativa num plano de saúde? Principalmente para idoso, que tem muito de assim, procedimentozinho, pequenas cirurgias, às vezes grandes tratamentos, mas a pessoa recebeu, por exemplo, a indicação do médico, ela tem que operar. Já adianta te contratar? Bom, como é que a gente faz? Tem 2 mundos diferentes. Uma coisa é uma urgência, uma coisa que não pode esperar nada, um tipo de atendimento que assim, ou opera amanhã, ou pode ser que a pessoa morra. Outra coisa é assim, precisa operar ou fazer um tratamento dentro do próximo mês, por exemplo. Vou falar primeiro o mais tranquilo. Quando é dentro do próximo mês, então você vai virar... Normalmente, o que a gente fala? A gente conversa com a pessoa e fala, olha, ao invés da gente chegar e bater ali na porta do judiciário já de imediato, pegue essa negativa, entre em contato com a ouvidoria do plano de saúde, isso tudo sempre por escrito, para a gente ter provas, obviamente. Entre em contato com a ouvidoria. Caso a ouvidoria negue, você vai entrar em contato com a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que faz a regulação dos planos, vai fazer uma reclamação. Caso novamente o plano negue, aí sim a gente vai entrar com o processo. Por quê? Porque a gente vai comprovar que a gente tentou resolver. Então, olha, plano de saúde, o fulano de tal aqui está precisando do tratamento por causa disso, disso e disso. Nós tentamos todos os meios administrativos e, infelizmente, não foi possível. Caso seja urgente, você tira tudo isso do meio do caminho, porque é urgente. Então, aí é urgente, você vai bater direto no judiciário e falar, judiciário, me ajuda. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa da negativa e precisa que tenha a solicitação do médico falando, olha, o fulano de tal precisa do tratamento A por causa disso, disso e disso, o código CID é esse, a situação é essa, e é por isso que ele precisa desse tratamento. Porque muitas vezes o plano de saúde fala assim, mas esse tratamento é experimental, mas esse tratamento é não sei o que lá. O que acontece? O plano de saúde, ele pode escolher qual doença tratar. Isso tá ok, ele pode fazer, mas ele não pode escolher o tratamento. Quem escolhe o tratamento é o médico. E só um médico, porque o plano de saúde, o juiz, o advogado não tem condição de dizer isso. Quem consegue dizer é o médico que está acompanhando aquela pessoa que conhece aquela situação no detalhe. E aí, assim, quando isso acontece, a gente vai bater no judiciário e vai falar, oi, judiciário, tá aqui todas essas provas, toda essa situação, por favor, me conceda a liminar, que é a grande magia, que é a liminar. Porque quando você está falando de saúde, você tem pressa. A saúde não espera. Então, assim, a gente sabe que os processos por N razões podem demorar, então a gente sempre entra com pedido de liminar em casos de saúde.
porque aquela pessoa ela precisa ser atendida, ela não pode esperar uma decisão que vai vir sabe-se lá quando. Então, a gente entra com a liminar, a taxa de sucesso, ainda bem, a gente não pode reclamar, é bem alta, e uma vez conseguida a liminar, a pessoa tendo tratamento, aí você vai dar andamento no processo, que às vezes vai demorar bastante tempo, mas que normalmente a gente tem uma taxa de sucesso boa. E o que é o principal? É você comprovar aquela necessidade, seja ela qual for, seja às vezes de um exame super avançado e caro, seja de um tratamento, seja de uma cirurgia. Teve até um caso que foi um tipo de curativo especial que foi usado, que era uma questão ortopédica, e o médico na hora olhou e falou, precisa desse curativo, que era um curativo X, que custava, sei lá, R$4.000, e o plano falou, não, por quê? Sabe, dá vontade até de falar, era para colocar um esparadrapo, né? E era uma coisa necessária, e que, assim, o hospital foi cobrar da pessoa, porque o plano negou, a gente falou, não paga, vamos entrar com um processo. Já tinha feito, ele já tinha sido atendido, porque tinha sido na hora da cirurgia, já estava feito. Então, precisava só esperar o julgamento e comprovar que ele precisava. Comprovou e beleza, não precisou pagar. Então, e assim, isso é uma coisa que foi que me encantou. Por que eu quis fazer isso? Porque eu acho que tem cara de justiça. É aquela hora que você vê a justiça funcionar. Porque você paga um plano de saúde, você acredita que você vai receber aquele tratamento no momento mínimo, que você mais precisa. E justamente nessa hora, no momento de fragilidade, quando você tem a negativa, as pessoas às vezes chegam desesperadas, com razão. E a gente conseguir resolver é extremamente gratificante. É uma parte que eu gosto bastante de fazer. Ótimo. Então, a gente tem essas duas diferenças. Quando é mais urgente e quando dá para esperar um pouquinho mais, né? Bacana. Qual que é o momento, assim, mais crítico? Qual que é o documento mais importante disso tudo para a gente entrar com uma ação? Para a pessoa que vai chegar em você chegar preparada? 2. A negativa. Sem negativa, falar, mas eu gravei o cara falando. Não. A gente precisa de uma negativa escrita. E a definição do médico do que precisa. Quanto mais parceiro médico, maior a chance de você conseguir. Então, se o médico ele colocar uma boa descrição com código CID, que às vezes é mais de um, e por que ele precisa daquele tratamento A e não do B, que muitas vezes o plano está falando, tem o B aqui, faz o B. Falo, não, o B não serve. Serve o A por causa disso, disso, disso. Esses são os 2 documentos essenciais. Aula, hein? Isso aqui foi uma aula, hein? E uma coisa que a gente definiu no escritório é de jamais, assim, às vezes aparecem clientes que querem assim, entrar com uma ação de erro médico e tal. A gente nega esse tipo de ação, por quê? Porque, como ela bem disse, né? O laudo médico ele é muito importante. Então, assim, a gente tem os médicos como parceiros. Então, assim, a gente tem uma política de jamais advogar contra o médico. Isso porque é legal. Ele sempre, assim, quando a gente pede para ele estruturar... Muitas vezes o médico liga para a gente para conversar sobre o caso, tal, porque teve negativa. Por exemplo, a gente teve um caso de um tratamento oncológico que o médico ele prescreveu uma quimioterapia que ele fez um exame do calibre da veia da paciente. Que uma outra quimioterapia, a veia dela era muito fina, o tratamento ia ser ineficaz, e a pessoa ia sofrer muito. Então, assim, ele queria uma quimioterapia específica que o calibre da veia dela comportasse. Então, assim, ele deu um laudo super detalhado, assim, pro juiz entender o que, assim, não, realmente, no caso dela, não tem muita opção de quimioterapia. Tem que ser aquela quimioterapia por conta de uma questão fisiológica dela. Poxa. E até tem uma coisa assim que, infelizmente, está acontecendo dos planos descumprirem. Então, até teve um caso recente que era justamente uma questão também de câncer e que era uma quimioterapia oral que a pessoa ia tomar em casa. E essa é extremamente negada, porque falam, remédio em casa você compra. Só que não é um remedinho, não é uma aspirina. É uma quimioterapia e que custa alguns milhares de reais. A gente conseguiu eliminar, o plano de saúde não cumpriu, a gente conversou com a família e falou, olha, vocês conseguem, com a ajuda do médico, comprar esse medicamento e depois a gente pede o reembolso? E a família foi lá, comprou o medicamento. O médico, nesse caso, foi justamente o que ele falou, foi super parceiro, porque ele continuou ali dando laudo e tal, e a gente pegou o reembolso através do plano de saúde, mas a pessoa teve que pagar. E isso, inclusive, é uma coisa assim que o plano de saúde, quando ele não só nega, como ele deixa de cumprir, é uma
crueldade com a pessoa. Uma agressividade muito grande, né? E aí, assim, acabou que nesse caso a gente conseguiu, era uma família que podia pagar pelo medicamento e a gente conseguiu o reembolso. Mas assim, e quando não dá? O que acontece com essa pessoa? Agora eu tenho outra pergunta. E se a pessoa, antes de contratar vocês, por exemplo, teve pedido do médico, a pessoa entra em desespero porque é urgente, vai lá e compra sem falar nada. Tem como ainda conseguir esse reembolso? Sim. Você pode solicitar esse reembolso comprovando que você tinha o pedido médico, que foi negado, que a pessoa comprou porque ela precisava. E aí você vai pedir o reembolso, que foi mais ou menos o caso do curativo que eu falei. Tá. Foi feito e aí veio a cobrança. É que no caso ele não chegou a pagar, mas veio a cobrança e falou, não paga, a gente vai resolver. E resolveu. Beleza. E a mesma coisa vale quando a pessoa vai e compra. Já vi casos que a pessoa pagou, às vezes, um extra de uma cirurgia, comprou um medicamento desse tipo, dá para reverter. Olha, eu não sei vocês, eu vou falar por mim, eu tive alguns casos de direito de saúde no escritório, mas eu odeio do fundo do meu coração a Rap Vida. O plano de saúde porco, cara. É o que mais descumpre liminar, inclusive. Parece que eles têm uma ordem interna para ser liminar e nada dá na mesma. Não, e é o plano que ele é... A gente pensa assim... Certamente, o povo mais sofrido brasileiro, o povo mais frágil brasileiro é o nordestino. Né? O Nordeste estão os estados mais pobres do Brasil e tal. Não somente a questão deles terem isso, a Rap Vida é líder no Nordeste. Não, cara, é impressionante. Mas é no Brasil inteiro. Já teve prisão de gerente. Os caras não fazem. Não, a gente teve um caso da Rap Vida, né? Acho que esse é um caso que é importante comentar, porque assim, foi beira o grotesco, tá? A pessoa fazendo um tratamento oncológico de câncer num hospital. Ela fazia uma sessão de quimioterapia a cada 21 dias. Faltava ali... 4 sessões para ela fazer. Então, ela teria ali mais 90 dias no máximo que ela ficaria se tratando. O hospital que ela fazia o tratamento foi descredenciado da Rap Vida. Beleza. A gente pegou e falou assim, olha, já fez tantas quimioterapias aqui, só falta aqui 3 meses, falta só 4 sessões, deixa ela terminar esse ciclo de quimioterapia no hospital que ela estava fazendo, que os médicos já estão acompanhando, o pessoal já conhece ela e tal. Rap Vida negou. Entramos com a liminar. Multa diária de R$ 2.500. Passa 10, passa 15, passa 20 dias. Chegou a data da sessão da quimioterapia, nada da Rap Vida cumprir. Parece que assim, queria que a pessoa morresse, Mais barato para eles. Para eles. Fui lá, conversei com o juiz e falei assim, excelência, nesse caso aqui a multa é irrelevante. O mais importante é que ela continue o tratamento. O juiz do Fórum Central aqui de São Paulo foi muito perspicaz. Ele falou assim, então faz o seguinte, doutor. Ele mesmo me orientou. Você faz uma petição, recolhe uma guia Cisbajude, que eu vou penhorar a conta da Rap Vida para pagar o hospital. Sem quimioterapia, a sua cliente não vai ficar. Então, pelo quadro do descumprimento da Rap Vida, o juiz determinou a penhora da conta para pagar o hospital que ela fizesse o tratamento. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Tem que fazer isso mesmo, porque nem a ameaça de prisão do presidente eles têm medo. É uma parada, assim, fora do comum, né? Inclusive, o que eu acho é que, assim, a questão da multa, a gente vê muitas vezes multa de 1.000, 2.000, 5.000. Tem que ser uma multa que cause medo. Porque a gente está vendo que essas multas, muitas vezes, elas são baratas dentro do contexto. Então, é um tratamento caro e o plano de saúde fala, melhor pagar a multa. Inclusive cruel, porque assim, você vai parar e vai pensar, se a pessoa morrer, ela para de custar para mim. Inclusive, assim, essa é meio que uma teoria minha, que os planos de saúde praticam a mistanásia, em alguns casos. Não, eu tenho certeza. Porque é isso, quando você escolhe, não vou te atender, e sabe que se não te atender você pode morrer, é como se estivesse praticando uma eutanásia involuntária. Eu tive um caso muito parecido disso, que é agressivo tanto quanto um transplante de coração. Que o cara entrou no H-Corp fazer um exame, detectaram uma falha no coração, já plugaram ele na máquina e falou, precisa de um transplante. A Amil teve a capacidade de negar e falar assim, pode ficar o tempo que precisar. E o relatório do médico era bem claro, ou ele sai com outro coração, ou ele não sai direto para um caixão, porque não dá mais para desplugar ali da máquina. Beleza, fica o tempo que precisar. Olha o grau de... Como que alguém toma uma decisão dessa, gente? Eu falo que a gente está num momento de país, né, que a gente tem
a credibilidade do judiciário tá em xeque, né? Infelizmente. Mas assim, a gente, nos casos de da saúde, eu falo que assim, felizmente a gente tem encontrado magistrados que honram a toga. Sim. Esse caso que ela falou da quimioterapia foi um caso, inclusive, no Distrito Federal, tá? Foi em Brasília o caso. Que eles não pagaram a quimioterapia, mesmo com a liminar, não pagaram a quimioterapia via oral. Quando a gente informou o juízo que eles não estavam cumprindo, né, que a família tinha feito o pagamento do medicamento e tal, a juíza de ofício mandou oficiar o Ministério Público e oficiar a ANS. Falou assim, olha, vocês estão descumprindo uma liminar judicial, vocês estão descumprindo uma ordem judicial. Então, assim, aí o Ministério Público instaurou uma sindicância junto à ANS e tal. Inclusive, assim, um dos pedidos do Ministério Público foi de eles pararem de comercializar o plano. Vocês não vão cumprir nem com liminar, vocês não fazem a cobertura, então tá bom, vocês vão parar de vender. Mas se não faz o mínimo, não dá para vender mais, se você não tem capacidade mais de entregar, né? Então, assim, a gente tá nesse momento difícil, mas assim, quando, certamente parte dos nossos espectadores serão advogados, quando vocês se depararem com um juiz que honrem a toga, elogie esse cara, sabe, vai lá, faz uma petição elogiosa, né? Que felizmente ainda existem essas pessoas, né? Então, assim, a gente tem que valorizar aqueles que honram, né? E aí, passando disso daí, a gente sabe que não é exclusivo, mas a maioria dos problemas de saúde são com pessoas com idade mais avançada. Entra de novo naquilo que a gente falou do público de vocês. Qual que é o principal BO, o principal problema que chega no teu escritório na parte do imobiliário com esse pessoal? Então, eu falo que assim, as pessoas, elas hoje são muito mais instruídas, né? Mas muitas pessoas faziam contratos, faziam construções, compravam o terreno construído de qualquer jeito, né? Então, acaba que, às vezes, você tem a pessoa comprou um terreno lá atrás, construiu alguma coisa, e hoje essa construção está em desconformidade com a legislação urbanística. Então, você tem que fazer um processo de anistia, né? Compra em terreno indígena, compra em terreno que não está desmembrado, vai fazendo, né? Vai construindo o puxadinho do puxadinho. Nossa. O clássico, né, que é construir no terreno da sogra, né? Esse é um grande clássico, né? E às vezes não dá lote mínimo e tal. Então, assim, a gente analisa a questão imobiliária também muito pelo prisma urbanístico. Tá. Então, assim, a gente tem que ver se aquela construção se adequa à legislação atual, se você consegue colocar numa anistia, que a questão da anistia, você consegue regularizar o imóvel mesmo que esteja em desconformidade com a legislação atual. Então, você usa a legislação antiga para conseguir a regularização. E, assim, na anistia, né, uma coisa que a gente fez bastante nos últimos 2 anos, né, o que tem acontecido aqui em São Paulo? A lei falava que, assim, se você acrescentar uma área construída no seu imóvel e você entra com o processo de anistia, uma planta nova, pede o processo de regularização na prefeitura, você teria uma remissão dos impostos adicionais, né, sobre a área construída a maior no IPTU. A prefeitura não está nem aí. Embora a lei prescreva que os impostos seriam remidos, estão entrando com cobrança, colocando o cliente no cadinho e tal. Então, a gente teve que entrar com uma série de mandados de segurança para suspender a exigibilidade desse crédito tributário de IPTU, porque a própria lei falava que o imposto ia ser perdoado, né? Então, a gente tem... às vezes, a questão... A gente entra com o processo de anistia para o cliente, né? Estamos buscando uma solução. E acaba que aparece mais um problema. Vem uma cobrança indevida de IPTU. E acaba que o cliente já tem confiança com a gente explica para ele a situação, que é a cobrança indevida, que não tem que pagar e tal. Que muitos deles assim, não, agora que eu tô com o meu imóvel sendo regularizado, vou ter que pagar imposto até que eu não deveria pagar. Não, pera, segura, a gente vai conseguir a suspensão dessa exigibilidade de tributo. E vem cobrança de dezenas de milhares de reais, muitas vezes. Nossa Senhora. Então, assim, a pessoa chega ali com uma conta e fala... Como é que eu faço com isso? Que surpresa agradável, né? Não, a gente teve uma cliente que a cobrança do código NL2, né, que é esse daí, um segundo lançamento de IPTU em cima da área construída maior, que estava em processo de regularização, veio a bagatela de R$97 mil. Que isso, gente? Um Corolla. Então a gente assim, busca a solução, às vezes durante a busca da solução aparece mais um problema. Mas não tem jeito, faz parte do processo, né? Sim. Aí tem que regularizar tudo. No imobiliário é muito comum as pessoas procurarem só quando dá erro, mas deveria consultar um advogado de forma preventiva, né? Por quê?
O nosso preventivo, assim, eu falo que é dos carros-chefes também, né? A gente é muito criterioso, a gente mapeia todas as certidões, a gente, às vezes, é buscar o histórico do imóvel, assim, pô, a matrícula tá faltando uma informação, a gente vai lá atrás, vamos no registro de imóveis, busca a transcrição daquele imóvel para ver como se originou a matrícula, né? Então, a gente é muito diligente. E eu falo que, assim, nos últimos 10 anos, a gente teve, assim, uma evolução legislativa no imobiliário muito boa. Você teve a usucapião extrajudicial, você teve a adjudicação compulsória extrajudicial, REURB, direito de laje, assim, foi uma série de instrumentos normativos e legislativos que foram criados nos últimos anos que facilitaram o processo de regularização de imóvel, né? A REURB é um instrumento bárbaro, que você consegue regularizar assim, glebas inteiras, assim, um bairro inteiro pelo instrumento da REURB, né? Então, essas novas legislações trouxeram o direito imobiliário para o extrajudicial. O extrajudicial muito efetivo, né? E o extrajudicial, assim, eu falo mais uma vez, é importante você estar sempre caminhando com pessoas boas. Então, assim, eu até quero falar, deixar um abraço aí para o pessoal da Adnotar, que são grandes parceiros, lá eu sou coordenador de direito urbanístico, que lá tem uma troca de experiência muito grande, o pessoal estuda demais, é uma academia mesmo. E assim, lá tem juiz, lá tem registrador de imóveis, lá tem tabelião, advogados, escreventes. Então, assim, a gente troca muita figurinha com essas peças do tabuleiro aí do direito imobiliário e acaba achando soluções. Então, assim, muitas vezes você é um pouco reativo, vê uma negativa do registro de imóveis. Tá, peraí, vamos entender a negativa? Porque às vezes, assim, a negativa tem negativa indevida? Óbvio que tem. Não vou ser leviano e falar que não tem negativa indevida. Mas assim, às vezes você vai lá e chega no registrador e fala assim, olha, você fez aqui 8 exigências. Essa aqui você não está exagerando? Essa aqui você não dá para juntar com essa aqui? Às vezes você pega assim, em 8 exigências, cumprindo 2 itens você consegue registrar. Então assim, o extrajudicial tem essa magia de você conseguir conversar, conseguir dialogar, às vezes conseguir fazer ali um compilado de documentos que você viabiliza um registro mais rápido, né? Que legal. A gente teve uma usucapião extrajudicial que, assim, a usucapião sempre tinha aquela fama, beleza, é o processo que vai ficar 10 anos na vara de registro público e tal, não sei o quê. A gente resolveu a usucapião extrajudicial em 3 meses. Que isso, gente? Né? Então, o extrajudicial no imobiliário, ele tá ganhando muita força, né? Então, eu falo que, assim, é um mercado que, assim, eu acho que ele é inexplorado, porque, assim, você tem no Brasil cerca de uns 50 milhões de imóveis irregulares. Né? E hoje você tendo a possibilidade de resolver isso em cartório, sem ter que movimentar o judiciário, é muito bom. Então, isso também, assim, a gente conseguir entregar eficiência para o cliente via extrajudicial. Se esse cliente tem vários imóveis, ele geralmente passa um primeiro imóvel para você regularizar. Pô, você pegou confiança, resolveu rápido, a gente consegue resolver todo o portfólio dele. E para quem está começando também na vida, que não tem um monte de imóveis, mas vai comprar o seu primeiro, é super importante fazer uma diligência dessa, né? Muito importante. Porque se perder o dinheiro ali, já começa tudo torto. Aí o pouquinho que você tinha para investir, se perdeu. O que você faz numa compra dessa de imóvel? Vou comprar um apartamento aqui. O que vocês conseguem me ajudar, por exemplo? Eu vou te dizer que não somente na compra, tá, Cabral? Até na locação é importante você analisar a documentação do imóvel. A gente teve uma situação bem recente que o rapaz alugou o imóvel em outubro agora e em dezembro esse imóvel estava indo para leilão. O cara não pagava o financiamento, não pagava condomínio, não pagava IPTU. Nossa senhora, aí ele gastou a mudança, provavelmente fez alguma reformazinha, comprou uns móveis e aí vai ter que sair de urgência. Só que aí ele tinha a pretensão de comprar esse imóvel. Ele acabou comprando por 60% do preço. Ótimo. Para ele foi bom. Para ele foi bom, mas assim... Sim, se ele não tivesse a grana para comprar, né? Exato. Então, assim, tem que ser diligente até para alugar. Porque você, às vezes, você aluga um imóvel lá que você espera ficar 2 anos e meio, que é o prazo padrão da lei de locações, de 30 meses. E, às vezes, em um mês, o imóvel você tá tendo uma reintegração de posse ali de quem arrematou o imóvel. Que incrível. Né? Então, é importantíssimo, assim, analisar a matrícula, pegar uma certidão negativa de débitos condominiais, certidão de débito de IPTU, ver se o proprietário não tem outros problemas, né? Por exemplo, você que é um advogado trabalhista. Quando você não achar crédito da empresa, você vai atrás, desconsiderar a personalidade jurídica dono. E vai atrás do dono. Sócio. O sócio. Se achar imóvel, vai penhorar o imóvel. E a gente sabe que a penhora trabalhista, ela é violenta. Né? O juiz trabalhista, ele não dá mole, né? Ele quer garantir o direito do trabalhador. Então, assim, é importante, assim, você vai analisar a venda do imóvel. Pô, o imóvel tá na pessoa física, tá? Beleza. Às vezes o cara na pessoa física
tá limpo. tá totalmente limpo, tá? A gente tem os nossos parceiros aí da Date Solutions. Você colocou o CPF do cara ali na Date Solutions, vai aparecer os CNPJs que ele participa. Pô, às vezes você pega o cara na pessoa física, tá tudo bonitinho. Pô, na jurídica o cara tá todo estourado. O cara tem um monte de problema na pessoa jurídica, tem um monte de ação trabalhista, execução fiscal, uma série de coisas. Então, assim, vai fazer a análise documental, não analisa somente de quem está na matrícula do imóvel, se aprofunde. Né? Vê se a pessoa é sócia, vê os dados do cônjuge, às vezes pede uma certidão de casamento para ver se comunica os bens. A gente teve um caso recente a pessoa era um bem particular, só que a pessoa casou com comunhão universal de bens e o cônjuge estava com o nome sujo. Então, poderia contaminar aí essa transação. Então, a gente sempre mapeia todos, né? A gente tem um procedimento padrão para análise documental de imóveis. E assim, mesmo às vezes utilizando esse procedimento padrão, tem alguma coisa que foge da normalidade. Então aí a gente vai atrás daquilo que foge da normalidade, porque às vezes é ali que está o problema. Por isso que cobrar um valor para fazer isso, independente do valor que seja, é barato. Que é o cara colocar um dinheiro, que seja o aluguel, igual você falou, eu nunca tinha pensado nisso. E se o cara tá tão enrolado, você depositou um calção, por exemplo, ele não vai devolver nunca. Não. E muitas vezes a gente percebe que assim, a pessoa fala, mas vai ficar caro para regularizar. E quanto custa não regularizar? Muito pior, né? Quanto custa você não ter esse imóvel para vender se de repente você precisar vender? E muitas vezes assim, quando você vai vender, quem vai comprar precisa de financiamento. Se tiver irregular, não aprova financiamento. Então assim, antes que entre o desespero e que, putz, eu preciso vender e aí você vende abaixo porque você vai vender do jeito que dá, regulariza. Não é um gasto, é um investimento. Não, a gente teve cliente que passou pela seguinte situação. Ele tinha um imóvel caindo aos pedaços, só que num bairro bem valorizado de São Paulo. Só uma tal de Vila Nova Conceição, conhece? Hoje tem imóveis sendo vendidos na Vila Nova Conceição a R$70 mil o metro quadrado. E o cara tinha um imóvel ali, irregular, estava alocado para um comércio. Veio uma proposta de uma incorporadora que queria demolir todo o quarteirão para construir um prédio e, inclusive, ofereceu uma permuta de um apartamento nesse patamar de R$70 mil o metro quadrado. Ele não quis regularizar. Olha a oportunidade que esse cara perdeu. Nossa Senhora. A gente pegou, explicou, falou que dava para regularizar, não sei o quê. Inclusive, a própria construtora falou que pagaria os nossos honorários para regularizar. Não sei o quê, porque eu alugo bem, blá. Perdeu uma oportunidade. Que talvez não volte, porque isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Porque quando a construtora ela compra o quarteirão e não compra o seu imóvel... Ela não vai comprar depois. E ninguém vai comprar ali para fazer mais nada, né? Sim, você ficou ilhado. Você já não tem mais potencial construtivo ali. Você não consegue desenvolver o potencial construtivo do imóvel porque você está totalmente ilhado. Nossa, que loucura. Então, por isso que é importante, assim, você fazer análise documental, fazer análise urbanística, né, explicar para ele, assim, ó, seu imóvel, ele vale tanto, por quê? Porque ele está num zoneamento privilegiado. Então, por isso que você consegue vender bem, por isso que vale a pena você fazer uma regularização. Porque quem comprar para incorporar, para construir, vai ter um potencial construtivo maior. Então, ele consegue te pagar mais por isso. Né? Então, a gente deixa bem claro para o cliente, né, o porquê, né, a construtora pode pagar um pouco a mais ali pro imóvel dele. Então, assim, a pessoa tem que ter visão. Tem que ter visão de futuro, tem que ter visão sucessória. Porque assim, mas eu moro aqui há 30 anos, tal, mas os bairros mudam, a cidade muda. A cidade, ela é um organismo vivo. Então, assim, você ser um pouco reativo ali, não querer investir nisso, você perde uma oportunidade gigantesca, né? Então, assim, o fato da gente ter essa questão de estudar mercado, além de estudar a parte jurídica, né? A gente consegue explicar esses movimentos de mercado para o cliente, para aí a gente conseguir vender o serviço jurídico. Que legal. E quem quiser contatar vocês, chama por onde? Qual é o meio? Tem um Instagram? Como que Instagram Novielo ADV. Vai aparecer escrito aqui para todo mundo? Site, né? www.novielo.adv.br, né? O meu pessoal, que é o Mário Novielo, @Mário Novielo, o dela, pessoal. E o de Luíse. Tá tudo aqui na descrição, vocês podem acompanhar. Que bacana, passou voando o nosso bate-papo. Mas antes da gente encerrar, tem a parte de frente com o Cabral, que são 10 perguntinhas. Vocês respondem o que vem na cabeça, pode ser uma frase, pode ser uma palavra. 5 e 5? Não, 10 e 10. Vai escapar não, tá querendo correr por quê? Vai ser simples, vamos começar pela Hilde. A Hilde responde, você responde. Beleza? Beleza. Uma comida favorita? Italiana.
Também italiano. Ó, você não vai ficar copiando as respostas pra fazer média, não, hein? Pior que a gente, os dois descendentes de italiano, então... Foi fácil essa, né? Um estilo musical. Rock, sempre. Heavy metal. Uma música favorita. Ou faz significado pra você hoje, tem sentido hoje. Acho que eu gosto de muitas, mas tem uma que, inclusive, por causa dessa mudança de vida, faz muito sentido. Uma da Aerosmith chamada Dream On. Ah, legal. Master of Puppets Metallica. Ah, achei que você ia falar a mesma. Eu ia falar, ih, tá zoando, né, Mendes? Aí não dá não, né? Um hobby. Eu gosto de praticar esportes de todos os tipos, desde do básico da musculação, quanto dos radicais, luta, adoro. Um hobby. Fuçar em coisa de informática. Desde montar o computador, jogar... É uma coisa que eu gosto bastante. Show. Uma curiosidade sobre você que poucas pessoas sabem. Acho que não tem muita gente que sabe que eu já pratiquei artes marciais, que é um gosto que eu adoro assistir luta Aí vai e mexer gosto na de... rua, toma um Kung Fu na cara. Uma curiosidade. Eu estudo muitas coisas além do direito. Assim, filosofia, economia, história. Eu sou um curioso, assim, severo. Bom demais. Me explica a origem do nome dos seus cachorros. É o Loki e o Odin. Eles são dois vira-latas. Pode ser tanto um deus nórdico quanto da Marvel, né? Os heróis da Marvel, o irmão do Thor e o pai do Thor. E justamente a gente quis, não o Thor, porque tem um monte de cachorro chamado Thor. E aí a gente colocou Loki e Odin nos dois. Boa. Não vou fazer a mesma pergunta, mas é similar. Se você morasse numa fazenda, qual seria o seu animal de estimação? Eu gosto de cavalo. Cavalo acho que é um bicho legal. Boa. Um lugar que você pretende conhecer ainda do mundo. Inclusive, eu já fui, mas eu gostaria muito de voltar com ele, que é a Itália, porque tem muito a ver com a nossa história. Nossa senhora. Que coisa boa. Itália. Né? Eu tenho o passaporte italiano e nunca fui. Se você não morasse em São Paulo, moraria onde? Qualquer lugar do mundo, Brasil? Provavelmente na Europa, Londres, talvez. Estados Unidos. Boa. Se você não fosse a advogada, seria? Olha, se não tivesse dinheiro envolvido, eu pudesse fazer o que eu quisesse, talvez eu fosse escritora. Eu adoro escrever e que acaba tendo a ver com direito. Economista. Boa. A última, para a gente encerrar. Se você pudesse almoçar com alguma pessoa, pode ser que já faleceu, ou pode ser que seja inatingível, com quem seria? Eu tenho uma história. A minha mãe, ela teve Alzheimer. Se eu pudesse ter um último almoço com ela, consciente, eu teria. Seria bom, né? Você, meu querido. Arnold Schwarzenegger. Bom demais! E aí só ia ser proteína. Não, eu queria saber tudo. Porque, assim, o Arnold, olha que uma história sobre ele, né? Leia a biografia. Você que é um cara que gosta de ler, leia a biografia dele, que é demais. Mas a gente conhece o Arnold fisiculturista, o Arnold político, o Arnold ator. Só que o que fez ele crescer mesmo foi que quando a Califórnia não valia nada, ele começou a ganhar os primeiros trocadinhos dele como fisiculturista, ele investiu em imóveis. Olha lá. Eu achei que você ia fazer uma piada sádica aqui, falando que foi a bomba que fez ele crescer. Ele investiu em imóveis na Califórnia, numa época que a Califórnia estava desenvolvendo, e assim, imóveis que não valiam nada, depois ele vendeu para fazer um shopping center. Que legal. Ele nem precisaria ser o ator Schwarzenegger para ser rico, ele já era. Investimentos, né? Sim. Que bacana. Pessoal, foi muito bom conversar com vocês. Para encerrar, podem olhar para a câmera de vocês, passar o recado que vocês quiserem, tá livre. Fechem com chave de ouro. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por terem vindo. Foi especial receber vocês. Eu acho que foi um conteúdo muito rico, não foi, João? E quem quiser, João, gravar um podcast, como faz? Entre em contato com a gente, me deixa podcast. Me deixa podcast, é isso. Está aqui na descrição também. Comece você, minha amada amiga, por favor. Bom, primeiro agradecer, foi ótimo realmente. E o que eu queria deixar de mensagem é assim, se reinvente. Não é tarde para isso, nunca é tarde. Eu tive uma série de mudanças na minha vida, coisas que eu não previ, que eu não gostaria muitas vezes, mas que me levaram para um caminho que está florescendo. Então, acredite em você, acredite na mudança, você sempre tem a oportunidade, não é tarde, invista em você. Show. Bom, uma dica. Eu falei do Schwarzenegger,
vão atrás tem um vídeo dele no YouTube, as 7 regras do sucesso, tá? Se você conseguir extrair a essência dessa mensagem e aplicar isso na sua vida, na sua advocacia, no seu escritório, certamente você vai ter sucesso. Então, vá lá, pega essas 7 regras, aplique isso na sua vida, aplique isso no seu escritório. É certeza que vai dar certo. Show de bola. Pessoal, inscreve aqui. Eu acho que foi muito bacana. Vale o seu like, vale o seu joinha. Comenta o que você aprendeu, qual foi a mensagem que ficou registrada para você. E não perca o próximo que vem, minha amada professora Ellen. Mas aí é para o próximo episódio. Bora. Valeu, Mendes. Valeu, João. Tamo junto.